Pois foi exatamente isso que eu fiz. E eu vou te mostrar o passo a passo, sem fórmula mágica, só o que realmente funcionou para mim. Se você quer investir, mesmo que com pouco dinheiro ou sem entender nada, assista esse vídeo até o final, porque pode mudar a sua vida financeira. Meu nome é Renata e eu comecei a investir com um pouco mais de R$ 1.000. Eu não sou rica, não herdei nenhuma herança ou ganhei dinheiro em aposta maluca. O que eu fiz realmente foi estudar através de livros, de vídeos aqui no YouTube e colocar tudo isso em prática. Então eu consegui sair de um pouco mais de R$ 1.000 para R$ 80.000. E o melhor, qualquer pessoa pode chegar junto comigo aos R$ 80.000. Mas se você é novo no canal e gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva, ative as notificações, deixa o like nesse vídeo que toda semana eu venho trazendo novidades. Antes de começar a querer ganhar dinheiro, eu precisei entender 3 coisas muito importantes. Primeiro, que eu precisaria ter controle financeiro. Eu já tinha um bom controle financeiro, eu tinha uma reserva de emergência. Só que eu sabia que a partir daquele momento, do momento que eu decidi investir, eu iria me comprometer a poupar parte do meu dinheiro todos os meses para investir. Então eu falei, ok, tá bom, agora vamos para a prática. Eu preciso começar a investir o quanto antes, porque eu sabia que só a prática iria me ensinar ainda mais. E com isso, eu investi em conhecimento, em vídeos, em podcasts, mas não fiz nenhum curso assim muito específico. Eu comprei no início 3 livros que me ajudaram muito, que mudaram a minha visão sobre mercado financeiro, sobre bolsa de valores, porque eu achava que era algo, primeiro, para pessoa rica, segundo, que eu precisava ficar o tempo todo na tela do computador, vendo aqueles gráficos doidos, só que não é nada disso. Então, esses 3 livros me ajudaram muito a mudar a minha visão. O primeiro foi a Psicologia Financeira, o segundo foi o Essencialismo e o terceiro foi Uma Breve História sobre a Economia. Esses livros realmente são muito bons. Na época, isso tudo parecia muito básico, esse conhecimento simples, mas foi esse conhecimento simples que me fez crescer, que me deu base para crescer. Então, é muito importante que no início você invista também no seu conhecimento. Então, com R$ 1.000 eu não poderia errar. Eu não queria investir em nenhuma ação arriscada ou em criptomoeda. Eu comecei por fundos imobiliários, que eu achava que eles eram o mais seguro da renda variável. Por quê? Porque era acessível, eu conseguia entender como funcionava aquele negócio e me dava tempo de estudar mais um pouco para os próximos passos. Então, eu investi em fundos imobiliários, porque todo mundo sabe como um shopping ganha dinheiro, como um galpão logístico ganha dinheiro. Tem aquele imóvel aluga o espaço para empresas e essas empresas pagam aluguéis. E os fundos imobiliários separam parte desse aluguel e paga para os cotistas. E eu vou receber essa renda passiva todos os meses. Então, foi fácil de entender e com menos ali de R$ 10 eu consegui investir em fundos imobiliários. Então eu comecei por fundos imobiliários e fui estudando ao longo do tempo. Depois eu parti para o próximo passo, que são as ações. Eu também não fui empresa arriscada, eu comecei por ações básicas, perenes, então banco, a rede de saneamento básico. A minha primeira ação foi a Sanepar, que é uma empresa de saneamento básico lá do Paraná. Eu tenho ela na minha carteira até hoje, acho que eu já ganhei uns 30%, 40% de lucro com ela, eu cheguei a vender uma parte. Então eu investi nessas empresas de base, empresas perenes, empresas que também pagavam dividendo, e com isso a minha carteira foi crescendo. Eu sempre busquei uma estratégia diversificada, porque foi isso que me deu o pontapé para começar a investir. Eu tinha um CDB onde eu deixava todo o meu dinheiro lá, só que eu achava meio arriscado, eu não queria deixar todo o meu dinheiro em um único lugar. Então eu sempre tive essa ideia de diversificar o meu patrimônio. E aí eu fui para ações e o próximo passo era investir em dólar. Porque eu sempre tive essa ideia de, nossa, eu preciso investir em dólar. Todo mundo fala que o dólar sobe a todo momento, que precisa ter dólar guardado. Então, eu queria investir em dólar. Então, o meu terceiro passo foi investir em dólar. Tudo que eu recebi ao longo desse tempo de dividendos, tanto dos fundos imobiliários,
quanto de ações eu reinvestia. Porque é aquela magia dos juros compostos. Quanto mais tempo o seu dinheiro fica investido, você reinveste dinheiro, aporta cada vez mais, o potencial dele crescer sozinho é muito grande, e foi isso que eu fiz. Então não foi R$ 1.000 que viraram R$ 80.000 do dia para a noite. Além de reinvestir, eu nunca deixei de aportar todos os meses, de investir todos os meses. E eu tinha uma regra minha, é uma regra minha, que eu precisava guardar no mínimo 30% de tudo que eu ganho, porque eu sabia que isso ia acelerar o meu processo, ia acelerar o crescimento do meu patrimônio. E eu aportava cada vez mais, tem mês que mais, outros menos, mas nunca deixei de aportar, e agora vocês vão ver aqui a evolução do meu patrimônio. Eu comecei exatamente em setembro de 2023. O meu patrimônio ele era de R$ 1.152, e a partir desse momento ele nunca deixou de crescer. Todo mês ele era um pouco maior. E assim foi até hoje, onde ele está em R$ 83.820. E eu não pretendo parar por aqui, eu quero chegar no meu marco de R$ 100.000, isso vai ser muito importante. Só que o maior erro que eu vejo hoje em dia são as pessoas querendo ficar rico muito rápido. Só que o que funcionou para mim foi exatamente ao contrário. Eu, lá no início, sabia que eu precisava ter uma mentalidade, uma cabeça ali, pensar no longo prazo, e eu não vendi os meus investimentos no primeiro momento que eu vi ali uma queda muito grande, eu não entrei em desespero, porque eu sabia que é renda variável. O meu dinheiro ele vai cair, outro dia ele vai subir, só que no longo prazo eu vou ter mais ganho do que perda. E assim, o meu dinheiro ele foi crescendo aos poucos, mês a mês, e com consistência e paciência eu saí de R$ 1.125 para mais de R$ 80.000. Talvez você esteja se perguntando, eu só tenho R$ 500. Será que vale a pena começar a investir? E a minha resposta é, vale muito. Porque o importante não é o que você tem hoje, mas o que você vai fazer com o que você tem. É você ter essa mentalidade de longo prazo, é você se comprometer a aportar todos os meses. A consistência ganha no longo prazo. E começar pequeno também é importante, porque eu fico pensando, se eu tivesse começado com 10 mil ao invés de R$ 1.000, eu colocaria R$ 5.000 em fundos imobiliários. E na primeira queda ali, eu veria R$ 2.000, R$ 3.000 negativo. Eu acho que ficaria desesperada, porque eu estava começando, eu ainda estava me entendendo ali como investidora de fato, e isso eu acho que me deixaria um pouco com o pé atrás. Investir com pouco e perder com pouco é muito importante, e é importante para o nosso amadurecimento como investidor. Com R$ 1.000 eu via ali 200, R$ 300 caindo, e aí eu ficava tranquila. Hoje, com R$ 80.000, eu vejo ali R$ 5.000 negativo, eu tenho a mesma tranquilidade de quando eu comecei, porque eu entendi ao longo desse tempo que no longo prazo eu vou ter mais ganho do que perda. Foi muito importante, e com certeza você começar a investir hoje, a partir de hoje, o seu eu do futuro vai te agradecer muito. Então, esse foi o vídeo de hoje, eu espero ter te ajudado. Caso tenha alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, e até o próximo vídeo.